Shalom, a paz de Cristo. Hoje vamos estudar a vida do Papa que nós memorizamos hoje como São Zeferino, Papa, o santo do dia de hoje. O Papa São Zeferino, você já conheceu a vida desse Papa? Nós vamos estudar hoje aqui no nosso canal. Deixe o seu like primeiro, compartilhe esse vídeo, também inscreva-se se não é inscrito e toque no sino das notificações para continuar recebendo futuros vídeos de nossa evangelização sobre a vida dos santos. Hoje a vida do santo que então nós vamos falar é São Zeferino. O Papa São Zeferino exerceu o pontificado em 199 a 217. Ou seja, foi a igreja primitiva ainda dos primeiros séculos. Foi a igreja ainda que se fundamentava nas pregações dos apóstolos, que ainda estava juntando os documentos, preparando os documentos para que a igreja não ficasse sem a chefia e dando prosseguimento ao ministério que Jesus Cristo deixou na responsabilidade de Pedro. Esse Papa, no caso São Zeferino, ele foi o 14º Papa depois de Pedro. Então, a igreja mostra que ela é a igreja que Cristo deixou pelo papado, pelos santos, pela vida dos santos. Eles revelam realmente que a igreja que Cristo deixou foi a igreja católica, apostólica, romana. Esse Papa enfrentou um período difícil e tumultuoso, com perseguições aos cristãos e heresias, entre eles aqueles que se colocavam contra o Papa nesse tempo eram os hereges. Pessoas que estavam querendo colocar, no caso, a filosofia acima da teologia. E não conseguiam enxergar Jesus Cristo como um ser divino. Colocavam Jesus Cristo apenas como um ser que nasceu humanamente, não divino. Olha só, a heresia que já começava a se fundamentar. De ver que a igreja sempre foi perseguida por hereges. E no tempo de Cristo não foi diferente. O próprio Cristo foi perseguido pelas heresias dos escribas e fariseus. Eles colocavam a doutrina dele e tentavam confundir as pregações de Cristo, eles tentavam confundir o próprio Cristo, eles tentavam contradizer o próprio Cristo. As heresias, elas nasceram e acompanharam a vida toda a evangelização cristã. As heresias residiam no desejo de alguns em elaborar, só com dados filosóficos, o nascimento, a vida e a morte de Jesus Cristo. Então, esse Papa ele não podia deixar isso acontecer. Imagina materializar Jesus Cristo somente no pensamento, na filosofia, e esquecer do mais importante, o ser divino. Jesus Cristo ele nasceu, como diz o apóstolo João, o Verbo se fez carne e habitou no meio de nós. E Maria, reconhecendo o anjo, disse: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua vontade. Jesus Cristo era divino, ele nasceu com uma missão divina, embora fosse humano também. A confusão era então generalizada. Uns negavam a divindade de Jesus Cristo, outros apresentavam-se como a própria revelação do Espírito Santo, profetizando e pregando o fim do mundo. Olha só, eles se achavam que tinham o dom do Espírito Santo para profetizar e começavam a profetizar o fim do mundo. Então isso é heresia por heresia. A igreja não podia deixar isso acontecer. A igreja ela é formada na doutrina e não em seres que se dizem profetas e começam a falar o que não sabem e começam a confundir a doutrina cristã. Pessoas que se dizem inspiradas pelo Espírito Santo e começam a falar bobagem, elas justamente se baseiam, como não tem fundamentos, elas dizem: eu sou guiado pelo Espírito Santo. Isso é heresia. Heresia. Pessoas que não têm fundamento. A igreja ela veio sobre fundamentos doutrinários e não de pessoas que se dizem inspiradas, simplesmente para falar o que quer. O Papa então Zeferino, teólogo, foi sensato e amparado pelo poder do Espírito Santo. E também livrou-se dos hereges. Para isso, uniu-se aos grandes sábios da época, como Santo Irineu, Hipólito
e Tertuliano, dando um fim ao tumulto e livrando os cristãos da mentira. Então, a qualidade desse Papa, primeiramente, que a gente observa aqui. Primeiramente, ele era um Papa que via mais o lado espiritual da doutrina cristã e não filosófico. A filosofia, ela vem para nos auxiliar a interpretar, não para se colocar como centro. E ele colocou a teologia no seu devido lugar, como deveria ser. Jesus Cristo era um ser teológico e não filosófico. Jesus Cristo, ele por ser sábio, inteligente, a filosofia fez parte da vida dele também, mas não era essencial. O essencial era a teologia. E esse Papa colocou na fé católica a teologia como centro e não a filosofia. O outro aspecto importante desse Papa, que a gente já viu logo aqui, ele não se decidia sozinho as coisas. Ele se juntou então a 3 sábios na época, Irineu, Hipólito e Tertuliano. Estude a vida desses santos. Você vai ver que esses 3 teólogos e filosóficos também, que eles eram filósofos, esses 3 eram pessoas sábias e poderiam, juntos, eles tomar uma decisão sobre aquele momento de mentira que vivia a cristandade, sobre estes hereges irresponsáveis que estavam querendo confundir a fé cristã. O seu grande mérito foi ter valorizado a capacidade de Calixto. Aí aparece então uma terceira pessoa, Calixto. E esta é a qualidade do verdadeiro pastor: ver, observar e valorizar a qualidade das pessoas. E Calixto foi esse um pagão convertido ao cristianismo. Poderia ele dizer, não, isso aí foi um pagão, não vou dar valor no que ele pensa. Mas ele observou Calixto, as qualidades deles, e a capacidade, e também que ele era uma pessoa instruída pelo Espírito Santo, e começou a trabalhar na vida desse cidadão romano, que depois veio ser seu sucessor. Ou seja, ele estava já preparando o próximo sucessor. É uma característica também bonita de São Zeferino. Ele não estava preocupado só com o seu ministério, com o seu pontificado, mas também ele estava preocupado com a igreja futura e não queria deixar ela sem um sucessor que tivesse sabedoria também para continuar o seu ministério. Determinou que Calixto organizasse cemitérios cristãos separados daqueles que eram pagãos. Então os cristãos estavam passando por uma fase difícil. Outra qualidade desse Papa, ele escutava, ele ouvia a necessidade das pessoas. Ele ouviu a necessidade dos cristãos que estavam sentindo-se muito ultrajados porque eles não queriam ser cremados como os pagãos. Os pagãos eram cremados e eles queriam ser sepultados e não cremados. Queriam ser sepultados como foi Jesus Cristo. Jesus Cristo foi sepultado, a Virgem Maria foi sepultada. Todos os cristãos também queriam ser sepultados e não cremados. Determinou que Calixto então organizasse cemitérios, isto porque os cristãos não aceitavam cremar os seus corpos e também queriam estar livres para tributarem o culto aos mártires. Veja também, eles estavam também preocupados com os mártires, aqueles que eram cristãos, e aí ia assumir os ossos desses cristãos, não ia ter testemunho deles depois, para a gente testemunhar que eles viveram, achar os ossos deles. Era importante a gente encontrar os ossos desses cristãos que eram sepultados. O Papa Zeferino conseguiu que as nobres famílias cristãs, possuidoras de tumbas amplas e profundas, as transferissem para a igreja. Assim, Calixto começou a fazer galerias subterrâneas, ligando umas às outras, e nas laterais foi abrindo túmulos para os cristãos e para os mártires. Você entendeu agora por que os ossos dos cristãos foram facilmente encontrados, inclusive dos santos? Porque eles foram organizados em não foram dispersados, jogados, enterrados em qualquer lugar, não. Era responsabilidade, e esse Papa sábio colocou um outro sábio, Calixto, para fazer isso. Porque ele foi tocado pelo Espírito Santo, certamente. Porque como é que a gente ia fundamentar a nossa fé sem encontrar os ossos daqueles que já viveram, como os santos que já viveram? Então ele colocou esses mártires e santos em catacumbas bem organizadas, uma próxima da outra. E aí foi fácil encontrar os ossos de todos esses santos. Como hoje nós testemunhamos a vida deles, sabendo que eles viveram, porque foram encontrados seus ossos. Todo esse complexo deu origem às catacumbas, mais tarde chamadas de Catacumbas de Calixto. Este foi o longo pontificado de Zeferino.
encerrado pela intensificação, as perseguições e pela proibição das atividades da igreja, impostas pelo imperador Sétimo Severo. Então veja que ele trabalhou numa igreja perseguida, não foi fácil não a missão de Zeferino, ele podia ser morto também. E como foi a morte do Papa Zeferino? Você sabe como foi a morte dele? Ele poderia ser morto, porque o imperador Sétimo Severo estava perseguindo as atividades da igreja na época. Então, qualquer pessoa, o Papa não era nada para ele. O Papa era uma pessoa qualquer, como qualquer cristão. Como Pedro, que foi morto também. Então, ele poderia ser morto. E aí, como foi a morte de São Zeferino? Foi natural? Foi morto? Então, a gente vai saber. O Papa São Zeferino foi martirizado juntamente com o bispo Santo Irineu, aquele que o aconselhou em 217 e foi sepultado numa capela nas catacumbas que ele mandou construir em Roma, Itália. Então, a nossa igreja tem história. Esse Papa foi uma luz na vida da igreja, porque Cristo colocou também como chefe da igreja. E ele fez uma igreja prosseguir no ensinamento de Cristo e não deixar se afastar pelas heresias. E também não se intimidou ante a perseguição que se havia na época, imposta pelos imperadores, inclusive pelo imperador Sétimo Severo. Então, a reflexão para nós hoje foi profunda. Um Papa exemplar, um Papa que trouxe à igreja luz, um Papa que trouxe à igreja a teologia como centro. Se hoje a teologia é o centro da nossa fé e não a filosofia, devemos a esse Papa que não deixou a filosofia tramitar, inundar e também levar a fé dos cristãos. A filosofia ela tem uma medida. E a medida é somente ajudar a teologia a interpretar e não tomar frente da teologia. Ele então foi uma pessoa sensata, amparado pelo poder do Espírito Santo e a grande qualidade, ele livrou-se dos hereges. Vamos então pedir que Deus nos dê essa qualidade de São Zeferino. Primeiro, de colocar Deus acima de tudo, a teologia. Segundo, de ouvir as pessoas. Ele tinha um espírito comunitário. Ele se uniu, então, a Santo Irineu, a Tertuliano e também se juntou ao Hipólito. Ele não decidiu tudo sozinho. Ele não tinha o centralismo no poder pontificado dele. Isso vale para nós nas comunidades também, não centralizar, ouvir, escutar, não tomar a decisão sozinha, também se juntar àqueles que precisam ser ouvidos antes. Então, a sabedoria ela parte do conhecimento, mas também, principalmente, de escutar aqueles que estão ao nosso redor. E também, mais adiante, ele escutava a necessidade dos cristãos. Graças a ele, muitos ossos de cristãos foram encontrados, inclusive o dele, porque ele preservou os ossos dos mártires e dos santos. Ele via a qualidade das pessoas como ele viu a qualidade de Calixto, que foi seu sucessor. O Calixto que foi um pagão, mas convertido ao cristianismo. Mas ele viu a qualidade desse pagão, como Jesus Cristo viu a qualidade de tantos pagãos na época dele também. Então ele tinha a qualidade de Jesus Cristo, de ver o coração e não a intuição. Ou seja, ele olhava não a origem da pessoa, da nacionalidade, mas ele via a qualidade a partir da sabedoria, que é o mais importante. Deixe o seu like aqui, inscreva-se se não é inscrito, toque no sino das notificações. E vamos compartilhar este vídeo para que tantos quantos conheçam a vida do nosso hoje santo memorado, Papa São Zeferino. Que Deus nos abençoe a todos. Shalom, a paz de Cristo.